Agora sim. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar minha apresentação agradecendo ao Padre João, né, pelo convite, por convidar o De Olho na Cefem. Como o tempo é curto, eu vou ser bem objetiva em relação ao que eu quero apresentar. Basicamente, eu quero dizer que Cefem, como muitos foram colocando aqui, é um recurso, um royalty mineral, e que ele é muito confundido com um imposto, é muito confundido com uma compensação pelos impactos negativos que a mineração causa nos territórios, seja esse impacto ambiental, seja esse impacto social. Só que Cefem não é isso, né? Como já foi muito bem colocado aqui, Cefem é uma contraprestação financeira que as mineradoras pagam à União, porque os bens minerais, né, de todo o Brasil pertencem ao Estado brasileiro e, portanto, pertencem ao povo brasileiro. O que fazemos dentro do De Olho na Cefem? De Olho na Cefem é uma organização que existe já há quase 5 anos e a gente tenta monitorar o uso desse royalty em algumas prefeituras do Brasil, e a gente tem encontrado, principalmente, um outro ponto que já vem sendo colocado aqui, né, muito enfaticamente, que é a questão da transparência. Então, um dos resultados que a gente tem para mostrar aqui é que os municípios eles não são transparentes. Então, a gente tem uma nota técnica, temos várias notas técnicas, mas uma delas é em relação à transparência, e a gente mostra nessa nota técnica que, e vocês podem ver nesse monte de pontinho vermelho que tem aí, que os municípios não são transparentes, né? E, em muitos casos, eles, né, como também já foi colocado aqui, eles não discriminam a fonte de recursos Cefem nas suas receitas. E poucos municípios, dos que a gente tem pesquisado, dos 13 municípios que a gente tem se aprofundado e monitorado o uso da Cefem, discriminam esse recurso, e os que discriminam não tornam esses dados acessíveis. A gente não é possível baixar esses dados nos portais de transparência para identificar fonte por fonte, despesa por despesa, como esse recurso ele tem sido utilizado. Mas, né, como a gente, né, tinha esse compromisso de identificar como esse recurso estava sendo utilizado, a gente criou um programa onde todos esses documentos, todas essas despesas, elas eram transformadas em documentos de Excel, e assim a gente podia identificar para onde que esse recurso ele estava sendo direcionado. E aí, trouxe alguns dados mais recentes, que foi o último levantamento que a gente fez para o ano de 2022 e para o ano de 2023. A gente pôde identificar, tanto a nível de função, quanto a nível de programa, quanto a nível de projetos, que esses recursos estão concentrados especialmente em 3 funções, que são transporte, urbanismo e administração. Mas o que seria essa função transporte? O que seria essa função urbanismo? Basicamente, pavimentação, asfalto, abertura de estrada. Então, ao longo desses 4 anos que a gente tem monitorado o uso da Cefem, esses 4 anos, né, todos eles se concentram recurso nessas 3 fontes de recurso, e a outra outra função seria a administração pública, que é basicamente para manter a máquina pública. Então, é isso que a gente tem encontrado nos principais municípios mineradores do país, que são Paraupebas, Canaã dos Carajás, Congonhas, Itabira e Conceição do Mato Dentro. Aqui eu trouxe um dado mais recente, que é para os 2 maiores arrecadadores de Cefem do país, que é Paraupebas e Canaã dos Carajás, e só reforça, mais uma vez, a concentração desses recursos nessas 3 funções: a administração, urbanismo e transporte. Os principais desafios, já que meu tempo está acabando, e para encerrar: o não cumprimento da Lei 13.540 de 2017, que coloca que os municípios precisam ser transparentes, dar total transparência ao uso desses recursos, e isso não vem acontecendo. São 5 anos que a gente manda lei de acesso à informação a esses municípios para poder, né, tornar transparente essas despesas, e eles não tornam transparente, e muitas vezes nos retornam com o que não foi solicitado, né, com os dados que não foi solicitado. Um outro ponto
é em relação à destinação de pelo menos 20% desse recurso para diversificação econômica. Eu sei que não é uma obrigatoriedade na legislação, mas é muito importante que os municípios eles investam esses recursos em alternativas econômicas no município, porque a gente sabe que esses municípios eles são altamente dependentes da mineração. E se não for feita, né, essa transição, especialmente as pessoas que moram nesses territórios sofrerão as consequências sociais e econômicas que o fim da mineração pode trazer para esses territórios. É isso e obrigada. Nós que lhe agradecemos. Eu acho que e vamos continuar contando aí com vocês para alguns encaminhamentos, considerando o que já dissemos aqui, que não vão conseguir esgotar, mas acho que estabelecer uma dinâmica de trabalho é fundamental. Fundamental para a gente contribuir mais para o nosso país.